Olá, professores e professoras do 7º ano. Sou a professora Joanete Xavier. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa, a qual eu pertenço. Hoje nós estamos aqui para falar do volume 2, o capítulo 2. Como nós já falamos do capítulo 1 e vocês já sabem que as habilidades elas seguem as mesmas no capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, como vocês já conhecem as habilidades, nós vamos direto somente para identificar com que descritor cada habilidade se relaciona. Portanto, aqui a LP13, como vocês estão vendo, a LP10, a LP12, a LP17 e, por fim, a LP38. Essas habilidades, elas estão alinhadas com os descritores. LP13 é a D2, o descritor 2, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. A LP10 está alinhada com a D7, descritor 7, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. E a LP12, a D15, identificar a tese de um texto. A LP17 é identificar em textos os efeitos de sentido e o uso de estratégias de modalização e argumentatividade. E por fim, a LP38 está alinhada ao D21, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Agora é o momento da preocupação em oferecer a vocês uma sugestão que é possível, por meio dessa sugestão, desenvolver a proficiência leitora. Então vamos comigo, olha só. A sugestão de hoje é: qual será o texto, Janete, que você escolheu do capítulo 2? Parece que essa imagem já dá a você uma sugestão do texto, que é o desenhista, não é verdade? É isso mesmo, o texto desenhista, ele serviu como suporte para a elaboração do item 9 e também do item 10. Vamos conhecer esse texto? Está aqui o desenhista. O professor pegou o Joãozinho na sala de aula desenhando caricatura de seus coleguinhas, dos seus amiguinhos. Tomou seu caderno e disse: vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso. Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção para os desenhos, exclamou: muito bonito isso, não é, seu Joãozinho? Respondeu Joãozinho com a maior naturalidade do mundo: bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que eu era um grande desenhista, um grande artista, mas a modéstia me impedia de falar sobre o assunto. Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero, por isso fico muito contente. Nós sabemos que aqui, esse muito bonito Joãozinho, não era a intenção da diretora elogiar os desenhos, né? É aquele muito bonito, né? Você estava fazendo o que não devia numa aula. Mas o Joãozinho, né? Ele conduziu a compreensão, né? Do que ele quis ouvir como muito bonito. O texto, ele foi usado, então, como suporte para a elaboração de 2 itens que explorou o descritor inferir o sentido de uma palavra ou expressão, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, eles foram usados com esse propósito lá na coleção. E agora? Ele será usado com que propósito, Janete? Qual que é a sugestão? Vamos a ela? Olha só. Pedir aos estudantes que leiam um texto desenhista em seus grupos e discutam suas impressões iniciais. Qual a impressão que eles tiveram do texto? Incentivá-los a destacar, se for o caso, palavras desconhecidas e discutir o significado com seus colegas. Estimular a identificação de elementos como personagens, cenário, conflitos principais, enfim, o que
ocorreu? Quais são os elementos que compõem a narrativa que estão aí? Discussão em grupo, essa é a segunda etapa da minha sugestão. Cada grupo deve discutir e compartilhar sua compreensão do texto. Os estudantes devem debater sobre as motivações do personagem, o tema central e quaisquer outras mensagens que eles possam, então, socializar com seus colegas. Próxima etapa da sugestão é a produção de um texto. Cada grupo deve criar uma continuação para essa história, porque é como se ele tivesse resolvido momentaneamente o problema, mas a gente sabe que ali tem uma longa discussão, não é? Então, deve criar uma continuação para a história, imaginando o que poderia acontecer depois do final do texto. Eles devem se concentrar em manter a coerência com os personagens e o ambiente estabelecido no texto original. E, por fim, a apresentação. Cada grupo apresentará a sua continuação para a classe. Após cada apresentação, promova uma discussão em toda a classe sobre as diferentes interpretações e escolhas feitas por cada grupo. E assim nós finalizamos as etapas para a construção da proficiência leitora. Gostaram? Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!